texto de hoje é Romanos, capítulo de número 9, amém? Romanos 9. E eu vou fazer a leitura dos primeiros versos, mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor, nós vamos fazer esta leitura neste instante. Romanos, capítulo de número 9. A minha versão, a minha tradução, ela diz mais ou menos assim. O título é Tristeza de Paulo por causa da incredulidade de Israel. Vou repetir, tristeza de Paulo por causa da incredulidade de Israel. Em Cristo, digo a verdade, não minto, dando testemunho juntamente minha consciência no Espírito Santo, e que tenho grande tristeza e contínua dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Eles são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, a glória, as alianças, a lei, o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. O texto de hoje, irmãos, irmãs, é um texto que, se pegarmos e fatiarmos ele, do capítulo 9 até o capítulo de número 12, e separarmos do restante do texto de Romanos, ele não vai dar uma sensação de descontinuidade do texto. E ainda digo mais, se pegarmos o capítulo 8 e pularmos para adiante, no capítulo 13, vamos sentir uma continuidade. Isso nos dá por dois fatores. O primeiro deles é que os textos, como nós temos hoje, aqui escritos, separados por capítulos, versículos, eles foram separados depois da sua escrita, não pelos autores, quando da formação do cânon. Então, o texto como nós temos hoje, versículo, capítulo, ela não é idealizado, não foi pensado por quem de fato o escreveu. É uma separação depois. Tudo leva a crer que esse bloco aqui, essa pausa então que está inserida daqui agora em diante nos próximos capítulos, ela se dará por uma necessidade de uma reflexão depois da sua compilação. Então, há uma sequência de assuntos, pausa, vamos entrar num outro bloco de assuntos, pausa, e voltamos para o bloco inicial. Quem aqui já fez um trabalho de escola, que você começou a fazer, aí você começou agora a revisar, agora você vai revisar o texto. E de repente aquela parte do texto que você tinha colocado no começo, você vai ver que ela não é tão começo, ela é meio, ou ela não é meio, ela é fim, ou ela não é fim, ela é começo. E isso é um trabalho de edição, de revisão de texto, Quando eu comecei a fazer trabalho na escola, eu achava que era só escrever e entregar para o professor. Não, você tem que revisar o texto, E os professores estão aqui para não me corrigir, Como é bom você pegar um trabalho revisado, que partiu de um início, mas teve uma revisão de texto. Então, a Bíblia, a entrega do texto para nós, ela também parte por esse serviço de revisão de texto. E isso em nada, irmãos e irmãs, tira a sua santidade, em nada tira a sua divindade para nós. Pelo contrário, é um cuidado especial daqueles que estão agora traduzindo o texto, revisando o texto e entregando para nós. Então,
este cuidado especial de uma revisão de texto é também parte do sagrado. E aí até me faz pensar que as coisas de Deus não podem ser feitas de qualquer jeito, né? A gente tem que revisar, tem que pensar, né? Entregar com amor, com carinho, seja o que fizermos, inclusive esta parte do texto. E olha como é bom, né? A gente não pode passar por despercebido, irmãos, nada que é falado no culto, né? Seja aqui no culto, ou seja até mesmo nos instantes de oração. O presbítero Nilce fez a escolha de um texto, sem saber o que eu ia pregar, sem saber a escolha daquilo, o que iria ser dito, mas dentro do contexto do texto de Romanos de hoje, que inicia exatamente assim, ó, em Cristo eu digo a verdade. E a irmã fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, como cristãos, irmãos, a nossa vida, ela tem que ser verdade. Ser cristão é ser autêntico. Ser cristão não é ser cristão da boca para fora. Eu vou na igreja. Mas é viver o cristianismo na sua essência. É ser cristão genuinamente. O início, eu poderia, irmãos, só ficar nessa primeira parte e ficar por satisfeito. Porque o texto, ele trabalha vários pontos. Mas o começo, em especial, ele nos remete justamente a... Não nos esquecendo que o texto foi produzido para o povo, para os cristãos que estavam em Roma, para um povo que era servo de Deus em Jesus Cristo e estava longe, aos judeus dispersos que estavam também em Roma, e que existia aquela tensão. Nós nunca podemos nos esquecer dessa tensão dos judeus que estavam dispersos em Roma e dos cristãos convertidos em Roma. E que o texto aqui inicia então de Paulo que Cristo é o centro da nossa vida. E como cristãos devemos viver a verdade. Eu vou fazer uma ilustração e me permitam aqui a comparação e me perdoem se ela talvez for um pouco até infantil. Mas, por exemplo, quem cuida de cachorro faz criação de cachorro, né? Quando existe a reprodução dos cachorros, nascem os cachorrinhos. Eu tenho agora uma gatinha, né? Quem cuida de gato, faz criação de gatos, naturalmente vão se reproduzir gatinhos. Amém? Estão comigo? No entanto, cristão não é a mesma coisa. Não é pelo fato de que você nasceu num ambiente cristão, não é pelo fato de que você nasceu a sua vida inteira e conviveu com cristãos que te torna um cristão ou uma cristã. Existe, irmãos e irmãs, a necessidade de um dia você levantar a mão, de você ser tocado pelo Espírito Santo e de falar assim: é isso o que eu quero para a minha vida. E essa é a verdade. É quando você marca um dia, fala assim: a partir de hoje eu vou servir a Cristo. Aí você pode perguntar para mim: poxa, mas e aquele período que eu era criança, que me levavam, que eu assisti o culto, não serviu de nada? Não, isso só consolidou a sua fé. Mas independente de você ter nascido no berço evangélico ou vir a servir a Cristo depois de mais velho, é importante, é imprescindível você marcar e cravar essa data no seu coração: a partir de hoje eu sou uma nova criatura. A partir de hoje eu vou viver o cristianismo em espírito e em verdade. Eu vou conhecer a verdade e ela vai me libertar do mal,
ela vai me libertar de pensamentos que vão me desviar de fazer a vontade de Deus. Eu não estou falando, irmãos e irmãs, que não haverá tentação, que não haverá provações, mas que nós vamos, a partir de agora, passar por tudo isso em Cristo, com Cristo, porque isso vai ser uma verdade para nós. Paulo, ele lembra que ele era judeu, ele lembra aqui que ele perseguia os cristãos, e ele era um perseguidor, mas ele lembra que mais importante do que Cristo era ser judeu. E o judaísmo, como todos sabem, ele é um nascedouro, né? A pessoa nasceu judeu, ele tem na sua essência o judaísmo. Por que você é judeu? Eu não sei, meu pai me traz aqui, eu sou judeu. Isso está no automático, mas não é sincero. Não tem uma experiência sincera. E nós cristãos precisamos não nos esquecer disso, dessa verdade, da palavra que é verdadeira, da palavra que gera o amor, da palavra que gera o perdão, da palavra que gera a sinceridade de coração, da palavra que nos faz lembrar que o nosso sim é sim, e que o nosso não é não. O povo cristão não é incerto, não é inseguro, é preciso, é sim. Quando o cristão fala sim, irmãos, é sim. Não tem um não, eu falei não, mas eu queria dizer sim. Ou não tem um sim, mas eu queria dizer não. Porque a gente vive a verdade. Viver a verdade é ter a honestidade daquilo que nós pensamos. Viver a verdade é a sinceridade de coração. Perdoar é perdoar em verdade. Amar é amar em verdade. Eu não consigo falar assim, eu disse para o meu irmão que eu amo ele, mas não amo. Né? É a verdade. E nós devemos não só conhecer a verdade, mas nós devemos viver essa verdade. A verdade do Evangelho. Para isso, é preciso dar o primeiro passo. O primeiro passo é fazer a oração. Jesus, né? Faz morada na minha vida. Né? Eu te aceito, eu reconheço o sacrifício de Jesus na cruz por mim, e eu te agradeço por isso. Talvez uma oração que você vai repetir de alguém que vai fazer, ou uma oração sincera, que você mesmo disse do seu lado, Jesus, né? Venha morar no meu coração. E talvez, se você, irmão, ainda não fez essa oração, não fez esse convite para que Jesus more no seu coração, que você faça esse convite. Que você fale com Deus, né? Para que Jesus more no seu coração. E talvez você possa um dia ter feito essa oração. Você um dia entregou a sua vida, mas a vida vai levando a gente para caminhos separados da vontade de Deus. Então é necessário um ponto de conexão para retomarmos a rota. Quem usa GPS é muito comum essa expressão, né? Recalculando agora a rota. Porque você estava perdido e você achou o caminho, e agora vai recalcular a rota. Às vezes precisamos recalcular a rota. Chegar nesse ponto de encontro para voltarmos ao caminho certo. Às vezes a gente fica perdido em alguns lugares que nem o GPS acha. Até você achar o ponto, agora achei, recalculando a rota. Estar longe da presença de Deus é quando começamos a buscar os nossos ideais, as nossas verdades, as nossas convicções. E em tempos tão difíceis, né? Quando você vê pessoas que se dizem cristãos fazendo barbaridade, incentivando coisa errada, pessoas usando a palavra de Deus para alcançar os seus ideais.
querendo enganar o povo de Deus, confundir o povo de Deus, usando a Bíblia. Mas eu me lembro que quando Jesus ele foi provado, tentado pelo diabo, o inimigo usou a Bíblia, usou a palavra de Deus. E Jesus também usou a palavra de Deus com o inimigo. Para que nós possamos viver essa verdade, ela tem que ser verdade na nossa vida. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Porque o inimigo, ele pode até se infiltrar na igreja, dizendo palavras do Senhor, para nos confundir. Mas quando somos convictos da palavra de Deus, não somos enganados. Porque a verdade é a palavra. E quando nós conhecemos a verdade, essa verdade, existia uma expressão, quando eu era mais novo, que era assim, é verdade verdadeira. Né? Quem já usou essa expressão? É verdade verdadeira. Né? A palavra de Deus ela é uma verdade verdadeira. Não tem um meio termo, não tem uma opção segunda, é viver a verdade. Quando vivemos essa verdade, nós temos a liberdade absoluta na graça de Deus. Porque o que nos salva é a graça. O que nos salva é o amor incondicional daquele que amou a nós primeiro. Não é fruto de sermos merecedores, porque somos filhos de uma geração, porque a nossa família tem uma raiz evangélica. O que salva é a graça, o que salva é a misericórdia do amor de Deus para conosco, para com o seu povo. O que salva, irmãos e irmãs, é termos essa sensação de liberdade absoluta na graça de Deus, porque é Ele que nos amou primeiro. E quando nós temos o pleno conhecimento disso, irmãos, nós entregamos a nossa vida para Ele. E aí a gente consegue mensurar o amor de Deus, exatamente como aqui está o versículo de número 12, quando o maior servirá o menor. Quando aquele que é o mais importante, ele serve o menor. Porque no reino de Deus, irmãos, não há uma distinção entre mais importante ou menos importante. Aos olhos de Deus, todos somos iguais. Aos olhos de Deus, não há aquele que vai sentar, veja bem, quando chegar lá no céu, vão ser separações, primeiro aqueles que eram os melhores, depois não, porque Deus amou ao mundo na totalidade dele, na sua essência. Ele olhou para nós de igual modo. Ele não olha com distinção, com separação, com privilégios. Aos olhos de Deus, a criação, ela foi vista assim, e fez o homem, e fez a mulher, a criação, e ele viu que era bom. Aos olhos de Deus, você é bom. E Cristo, Ele nos conecta com essa perfeição. Nós não somos perfeitos, mas é Cristo que restaura, é Cristo que nos salva, é Cristo que molda os nossos corações e mente para sermos bons. Em Cristo temos os nossos pecados perdoados. E quando isso é uma verdade na nossa vida, nós anunciamos, nós pregamos, mas nós vivemos essa verdade. Nós não deixamos que a verdade seja uma verdade temporal, passageira, mas ela é sincera no meio de nós. A verdade, ela é verdade, porque é Cristo que está em nós. E todo o Antigo Testamento, ele serve de uma sustentação para a fé cristã. Paulo aqui não está descartando a importância dos judeus, até mesmo porque Jesus, ele era judeu, ele nasceu num povo, ele tinha uma identidade, e essa identidade devia ser preservada, essa identidade não poderia ser descartada, mas
Em Cristo, agora somos uma nova criatura. Em Cristo há um novo significado. Não nos abandonar dos ideais do seu povo. É importante os conceitos, os ensinamentos dos antepassados. Sim, não deve ser eliminado, descartado, porque não é do seu tempo. Mas também devemos viver algo da parte de Deus, que é novo. E é por isso que o lema do ano é Ide, né? Porque você vai estar cheio da verdade de Deus e vai anunciar, e vai viver, e vai proclamar. Mas somente você que tem essa verdade no